Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe neste novo dia, nesta nova manhã. Que as misericórdias do Senhor nesta manhã, neste novo dia, alcance a sua vida, alcance a sua família. Nesse exato momento nós estamos entrando aqui para fazer mais uma live de adoração, deixando uma palavra de vida, tá? Jesus é aquele que tem a palavra de vida, porque Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Lembra de homens que venceram, que tiveram a sua vida transformada, porque recorreram a Cristo, foram até o Senhor Jesus, e Jesus mudou a história destas pessoas. O importante é nós darmos um passo de fé. A nossa vida é determinada pelas nossas decisões. Tudo que você está colhendo hoje é resultado das tuas decisões, das tuas escolhas. Então é importante você dar um passo de fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Você já deu um passo de fé hoje? Se você der um passo de fé na direção de Cristo, na direção do propósito e das promessas de Deus, tenha certeza que o céu ele vai se abrir e as bênçãos de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida, elas vão ser derramadas pelo poder de Deus. Tenha certeza e convicção disso, tá? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo, tá? E que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam, tá? Eu não estou aqui oferecendo a você uma denominação, uma placa de igreja. Eu estou falando para você dar um passo de fé na direção de Deus, tá? E a palavra de Deus diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Então você já deu um passo de fé. Deus já entregou nas tuas mãos os elementos espirituais para que você possa dar este passo de fé. E quais são os elementos espirituais que Deus coloca em nossas mãos? É a oração, é a palavra de Deus. A oração é uma ferramenta, é um recurso poderoso que nos leva a ter intimidade com Deus. É através da oração que nós exercitamos uma comunhão com o Altíssimo. Você já falou com Deus nessa manhã? Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, tá? Então não temas em clamar a Deus. É a própria palavra dele que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então invoque a Deus. Está passando pelo vale, pelo deserto, está passando pelo dia mau, está enfrentando uma oposição, uma perseguição, você está enfrentando uma guerra espiritual. Nesta manhã, use essa ferramenta, use esta arma que Deus colocou na sua vida, que é a oração. A oração é falar com Deus. Você fala: Deus, eu estou passando por esse problema, me ajuda. Esse problema está fugindo do meu controle, mas Tu és um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Vem com a Tua potente mão e me socorre. É isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 46. Deus, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, tá? Ainda diz mais o texto, que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Então é Deus que faz cessar a guerra, porque Ele é o príncipe da paz. Lembra dos discípulos dentro da embarcação, dentro do barco? O mar estava revolto, o vento estava forte, a tempestade aumentava gradativamente, que a embarcação
começava a se agitar, né? As ondas batiam com força e eles ali ficaram temerosos, mas Jesus estava ali, tá? Se Jesus está no barco da sua vida, a sua vida ela não vai naufragar. Jesus estava ali junto com os discípulos, mas eles ficaram com medo, eles ficaram tímidos e sentiram naquele exato momento um assombro, a tal ponto de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, tu não te preocupa que nós vamos também perecer? Aí Jesus se levanta calmamente, tranquilamente, olha para eles, para cada um deles e diz: ó homens de pequena fé, até quando vocês vão sofrer? E levanta a sua voz, porque Ele é Deus. Ele levanta a sua voz e diz para aquele mar, para aquela tempestade: ó vento, ó mar, acalma-te. E foi o que aconteceu. O vento, o mar se acalmou, porque o vento e o mar é obra de Deus. O vento, o mar é obra do Criador. E o Criador ele tem poder sobre aquilo que ele cria. E o vento obedeceu, o mar obedeceu à voz do Criador. E diz o texto sagrado que houve bonança, houve tranquilidade, porque esta é a voz de Deus. A voz de Deus acalma toda a tempestade que você está enfrentando. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Nós precisamos colocar a nossa total confiança no Senhor em meio às adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Quando nós nos levantamos pela manhã, que nos arrumamos, nós saímos para o trabalho, nós já estamos saindo debaixo de guerra, de ataque do inimigo. Aí você precisa se posicionar neste dia, colocar Deus adiante de você, para que Deus possa repreender toda a ação do inimigo. O inimigo ele fica assim, sabe? É como se utilizando seus dados inflamados, mirando em tua vida para querer atingir você. Ele vai usar pessoas, vai usar situações, vai te colocar em perigo, com o propósito de querer atingir a sua vida. Mas utilize as armaduras do Espírito de Deus, que é o que? O escudo da fé. O escudo da fé ele vai proteger o teu coração, vai proteger a tua alma, vai proteger a tua mente de todos os ataques do inimigo contra a sua vida. Não tem hoje pessoas que andam preocupadas, é uma preocupação exacerbada, a pessoa não se concentra naquilo que está falando, não se concentra naquilo que está fazendo, é uma pessoa muitas das vezes que se desgasta com muitas situações, porque aquela pessoa está debaixo de muito ataque na sua vida. Nem quando a pessoa deita para descansar, para dormir, a pessoa tem um sono tranquilo. Então é necessário nós utilizarmos as armaduras do Espírito de Deus para combater todas as armas do inimigo. Tá? Se nós não tivermos esse discernimento espiritual para entender o cenário que está em nossa volta, Jesus ele entendeu o cenário que estava em sua volta. Quando ele estava no deserto, ele estava com fome, ele estava com sede, ele viu o tentador se aproximar, mas ele não se submeteu à voz do inimigo. O inimigo até fez ali um desafio: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus não se submeteu à voz do inimigo. O inimigo quer que você se submeta a ele, o inimigo está incitando alguém para que você venha se submeter a ele, mas não dê lugar ao inimigo não. Faça como Jesus. Jesus respondeu à altura, porque ele é o Filho de Deus, ele é a própria palavra de Deus. E ele disse: olha, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para a tua alma. A tua alma será fortalecida pela palavra de Deus. Você vai ter uma estrutura forte para resistir aos fortes ventos, às tempestades. Foi isso que Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. A capacidade de se antecipar aos fatos, é a prudência, é a pessoa que se mantém constantemente acordada em
todos os aspectos, ela observa tudo que está em sua volta, ela age com prudência. Então, a pessoa que ouve as palavras de Cristo e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os fortes ventos, bateu com ímpeto, mas não destruiu, porque estava edificada sobre a rocha. A irmã Lila, parece que é a irmã Lila, oh glória a Deus. Irmã Lila Carla, Deus abençoe sua vida nesta manhã. Receba esta palavra para a sua vida, tá? O vento pode estar batendo contra a sua casa, mas a sua casa está estruturada em Cristo Jesus, na rocha firme, na rocha segura. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. É um lugar seguro, é um lugar inabalável. O inimigo pode até atacar, mas não vai derrubar as estruturas, porque maior é Deus para guardar a sua vida. Glória a Deus. Maior é Deus para guardar a sua vida de todo o ataque do inimigo. Lembra de Josafá? Josafá, quando sentiu o ataque do inimigo, ele se posicionou dentro do santuário para orar e buscar a Deus. E Deus deu a direção e a instrução para que ele fizesse de acordo como Deus estava lhe orientando, e ele venceu a batalha. Assim, se nós também quisermos vencer as batalhas que nós enfrentamos, nós devemos seguir as orientações de Deus por intermédio do seu Espírito e por intermédio da sua palavra. Então é muito importante nós nos submetermos à voz do nosso Senhor, à voz de Deus. A Bíblia é a fonte de toda a verdade, é por isso que existe o cinto da verdade, que é parte do equipamento espiritual da armadura do Espírito, cinto da verdade. Nós temos que usar a verdade, porque Cristo é a verdade. Ele mesmo se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que usar a verdade. Jesus chegou a dizer: olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente precisa conhecer o quê? A verdade. A verdade está aqui. A palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. A verdade não está no homem, a verdade não está na denominação, a verdade está aqui na palavra de Deus. E a verdade, ela ilumina, a verdade, ela liberta, ela transforma, ela edifica. A verdade, ela aviva a vida do ser humano, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a alma. Quanto mais você usa a verdade, quanto mais você se alimenta da verdade, mais a tua alma se fortalece. E aí vai se cumprir a palavra de Deus que diz que a boca fala o que o coração está cheio. E eu pergunto nessa manhã, de que o teu coração está cheio? O teu coração está cheio de Deus? O teu coração está cheio da presença de Deus? O teu coração está cheio da palavra de Deus? Quem examina a palavra de Deus tem vida de Deus na sua vida, tá? Da sua boca sai palavra de vida. Nós muitas das vezes nos deparamos com pessoas que no seu interior, no seu coração, estão machucados, estão feridos. E uma pessoa ferida, ela vai ferir outras pessoas. Só quem pode passar o bálsamo da cura é a palavra de Deus. Talvez eu possa estar falando com alguém aqui que você foi muito ferido, você foi machucada. Você recebeu muitas palavras pejorativas, palavras de ofensa, que magoou o seu coração, que lhe entristeceu. Deixe a palavra de Deus limpar, purificar o teu interior. Deixe a palavra de Deus reinar dentro de você. Deixe que a palavra de Deus venha tirar toda marca de agressão, toda marca física, ou toda marca que deixaram quando lançaram estas palavras contra você. Deixe que a palavra de Deus faça essa mudança, para que quando o Espírito de Deus
Ele repousar sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus, ele quer habitar. Mas muitas das vezes as nossas emoções impedem a ação do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção, porque o homem e a mulher muitas das vezes entristece o Espírito de Deus através das suas ações. Talvez fala algo que não deveria ter falado. Muitas das vezes pratica algo que não deveria ter praticado. Assiste algo que não deveria ter assistido. As nossas ações entristecem o Espírito de Deus. Nós precisamos não dar lugar ao inimigo, não. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que se resiste ao diabo, irmãos? Como é que se resiste ao diabo? Se resiste ao diabo se submetendo à palavra de Deus. É quando você obedece à palavra de Deus. É quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, no seu cotidiano. A Bíblia diz que a gente não pode mentir. E por que muitas das vezes o ser humano mente? Por que o ser humano muitas das vezes usa de engano? Porque está sem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Porque quando nós temos dentro de nós a verdade, a gente precisa aplicar a verdade para que Deus venha se agradar de nós. Há muitos que têm carisma, mas não têm caráter. O carisma pode até atrair as pessoas, mas não atrai a Deus. O que atrai a Deus é o homem transformado, tendo o seu caráter liberto, tendo um caráter genuíno. Daniel era um homem de caráter. Tanto é que quando ele orou, o anjo do Senhor veio e disse: Daniel, desde o dia que tu aplicaste o teu coração a me buscar, a compreender a minha palavra, eu ouvi a tua oração e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel era um homem perseguido, há muitas pessoas que perseguiam a Daniel, mas ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Isso faz a diferença na nossa vida, quando nós tomamos uma decisão de agradar a Deus e não agradar as pessoas. Você tem agradado a Deus ou você tem agradado as pessoas? Às vezes, para a gente ficar de bem com as pessoas, a gente agrada as pessoas. É isso que acontece com muitos. Para não ter ali muitas das vezes uma situação mal compreendida de alguém que não gosta de você, você abre mão da verdade, você abre mão da palavra de Deus e você começa a fazer o que os outros fazem. Mas um homem e uma mulher de Deus faz como Daniel: vou me propor no meu coração e não se contaminar com as iguarias do mundo, com as ofertas do mundo, com as ofertas que Satanás coloca diante de mim. Satanás vem com um prato bonito. O pecado, ele é bom, irmãos, mas ele prejudica a nossa relação com Deus. O pecado, ele não vem de uma forma horrível, não. O pecado, ele vem bonitinho, embrulhadinho, como presente, mas ele vem com o propósito de nos separar de Deus. Ele vem para arrancar a nossa comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão era um narizeu de Deus, um homem consagrado a Deus, mas Satanás veio em forma de uma pessoa para tirar a comunhão que Sansão tinha com Deus. Assim tem acontecido com muitas pessoas que não têm vigiado. Nós temos que viver em constante vigilância, porque a vigilância é o escudo de proteção da vida do cristão. Vigiar no que fala, vigiar no que ouve, vigiar no que vê, vigiar no que toca, vigiar por onde anda. Nós temos que vigiar no que pensa. Tudo isso aí nós temos que vigiar, meus irmãos. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, ele é forte, mas a carne é fraca. Vigilância, fugir de toda aparência do mal. Temos que fugir. A Bíblia diz: foge dos desejos da mocidade, tá? O inimigo a gente resiste.
mas a carne a gente tem que fugir. Lembra de José? José fugiu. A esposa de Potifar veio, né? Veio cercando aquele jovem de boa aparência, cheio de vitalidade, cheio de energia, e ela vinha ali cercando, até que um dia ela conseguiu colocar as mãos na roupa de José, mas ficou só a roupa, porque José correu. Ele correu porque ele temia Deus, era um homem de caráter. Então é importante a gente ter caráter, é importante nós termos o temor de Deus, porque a partir do momento que a gente perde o temor de Deus, entra a carnalidade. Perdeu o temor de Deus, entra a carnalidade, aí já deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de vigiar, deixa de ir na casa de Deus, abandona a vida espiritual, e aí o velho homem se aflora e começa a viver a prática do pecado. Tome cuidado com a sua vida espiritual. Deus tem um plano na sua vida e o inimigo sabe disso. Ele vai te atacar, ele vai se levantar para querer destruir o propósito que Deus tem na sua vida. É por isso que você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não tem força de ir na casa de Deus, porque o inimigo sabe do propósito de Deus. Mas se levante nesta manhã, deixe o Senhor Deus manifestar a glória que Ele tem na sua vida, deixe a palavra de Deus habitar dentro de você, porque é a palavra de Deus que vai trazer força, é a palavra de Deus que vai trazer libertação para a tua vida. Quando você passar a meditar na palavra, aquilo que outrora estava te escravizando vai ser despedaçado pelo poder da palavra. Deus vai te libertar pela sua palavra, porque quem conhece a verdade é liberto pela verdade. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com esta palavra nesta manhã. Que Deus guarde e proteja a sua vida. Que Deus te conduza a viver as suas grandes promessas. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, abençoe este irmão, esta irmã, que ouviu esta palavra, meu Deus. Som do seu coração, som da sua vida. Derrama do teu espírito de poder nesta manhã, neste dia. Que a tua unção venha a ser derramada, meu Deus. Ajuda esta pessoa a vencer as suas crises, os seus dilemas, as suas dificuldades, meu Deus. Ó Senhor Jesus, vem com a tua potente mão. Tu és o Deus que socorre o caído, Tu és o Deus que levanta o abatido, Tu és o Deus que tem poder e controle sobre todas as coisas. Por isso ajuda, meu Pai, ajuda nesta manhã e dá a vitória a todos, em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.